havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto esta Egrégia Câmara para aprovação a ata da 37ª Sessão Ordinária de 2015, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, ata aprovada conforme distribuição. Não temos leitura de expediente hoje. Comunicações da Presidência e sorteios de processo. Tem uma comunicação, trato expediente, protocolizado nessa corte, ofício 23/2015, solicitação de prorrogação de prazo para inserção de dados no sistema GeoObras. Feito pelo senhor Jander Nunes Vidal, atual prefeito de Marataízes. Seu pleito alicerça-se nas dificuldades por ele encontradas em sua recente assunção como gestor daquele município e a verificação de algumas pendências da documentação a ser inserida. Considerando a peculiaridade do caso, a decisão tomada em sessão administrativa, bem como a prontidão demonstrada pelo atual gestor em tentar regularizar a situação do município, entendo que é razoável o pedido de prorrogação. Assim, excepcionalmente, defiro o pleito na forma solicitada, ou seja, dilação de prazo por 60 dias, se dada a ciência ao interessado. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador, para comunicações e registro. Não havendo quem queira manifestar-se, passemos à fase de devolução dos processos com pedido de vista. Temos três processos. Os três estão com vice-conselheira Márcia Freitas, os três de minha relatoria. Processo 3348-2013, 3019-2013 e 3569-2013. Os três devolvidos. Apreciação de medidas cautelares e urgentes. Não temos. Leitura de acórdãos e pareceres. Começamos com os acórdãos de minha relatoria. Acórdão 1178-2015, processo 5733-2015, Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, prestação de contas bimestral, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1240-2015, processo 5085-2015, Fundo Municipal de Saúde Jaguaré, prestação de contas bimestral, saneamento, arquivar. Convido a conselheira Márcia Freitas para a leitura. Boa tarde a todos. Acórdão 1289-2015, processo 3109-2015, Prefeitura Municipal de Santa Teresa, relatório de gestão fiscal, segundo semestre de 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1288-2015, processo 3461-2014, Prefeitura Municipal de Itaguaçu, prestação de contas anual, exercício 2013, contas regulares, quitação, arquivar. Acórdão 1256-2015, processo 5.959-2015, Prefeitura Municipal de Itaguaçu, relatório resumido de execução orçamentária, primeiro bimestre de 2015, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1251-2015, processo 5.789-2015, Câmara Municipal de Ibitirama, prestação de contas bimestral, abertura e primeiro bimestre de 2015, saneamento da omissão, arquivar.
Acórdão 1250/2015, processo 5067/2015, Câmara Municipal de Dores do Rio Preto, prestação de contas bimestral, primeiro bimestre de 2015, saneamento da omissão, arquivar. Muito obrigado, Excelência. Convido o conselheiro Rodrigo Chamão para a leitura. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Acórdão 1101/2015, processo 5809/2015, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1135/2015, processo 4346/2015, Fundo Municipal de Saúde Divino São Lourenço, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1136/2015, processo 2546/2014, Câmara Municipal de Brejetuba, regular com ressalva, quitação, arquivar. Acórdão 1137/2015, processo 3399 de 2013, Instituto de Previdência, Vargem Alta, exercício 2012, regular, quitação, arquivar. Acórdão 1138/2015, processo 2792/2014, Prefeitura Municipal de Marilândia, PCA 2013, regular, quitação, arquivar. Acórdão 1140/2015, processo 5704/2015, Prefeitura Municipal de Vila Pavão, representação não conhecer, arquivar. Acórdão 1141/2015, processo 5672/2015, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, relatório resumido de execução orçamentária, primeiro bimestre, arquivar. Acórdão 1188/2015, processo 8165/2014, Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, PCA, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1191/2015, processo 5777/2015, Fundo Municipal de Saúde de Boa Esperança, PCA, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1193/2015, processo 5990/2015, Fundo Municipal de Saúde Bom Jesus do Norte, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão 1194/2015, processo 2683/2014, Fundo Municipal de Saúde Boa Esperança, regular, quitação, arquivar, contas 2013. Acórdão 1195/2015, processo 3377/2013, SAI de Vargem Alta, PCA, regular com ressalva, quitação, determinação, arquivar. Acórdão 1196/2015, processo 5961/2015, Prefeitura Municipal de Mucurici, relatório resumido de execução orçamentária, arquivar, primeiro bimestre. Muito obrigado, Excelência. Convido o conselheiro Marco Antônio para a leitura. Obrigado, presidente. Acórdão TC 1018/2015, processo TC 3945/15, Fundo Municipal de Ciência Social Divino São Lourenço, prestação de contas bimestral, sexto bimestre e fechamento, exercício 2014, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 1019/2015, processo TC 3956/2015, Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina, prestação de contas bimestral, sexto bimestre, fechamento, exercício 2014, Romero Luiz Indringen, agente responsável, saneamento da omissão, arquivar. Acórdão TC 1066/2015, processo TC 6317/2010, Prefeitura Municipal de Vargem Alta, relatório de auditoria, e responsável Eliezer Rabelo e outros, afastar a responsabilidade do senhor Eliseu Vargas, rejeitar parcialmente razões justificativas, afastar ressarcimento, multa para os senhores Eliezer Rabelo, Sérgio Arquenoff, senhora Isabela Maria Pereira de Azevedo, arquivar. Acórdão TC 1290/2015, processo TC 265214, Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto, prestação de contas anual exercício 2013, José Carlos Magro, regulares, quitação, arquivar, e retorno para a Vossa Excelência, presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Conselheira Márcia. Recebi um pedido de preferência para julgamento do processo 1469/2012. Fica deferido o pedido de preferência. Eu gostaria de fazer mais uma comunicação a esta, antes de passar à fase de julgamento. Uma comunicação a esse colegiado. Expediente protocolizado eletronicamente neste tribunal, em nome do senhor Edivaldo Teixeira da Costa, vereador da Câmara Municipal de Ecoporanga, por meio do qual nos informa a constituição pela Câmara Municipal daquele município
de comissão parlamentar de inquérito com vistas a investigar ilegalidades e irregularidades relativas ao consórcio Sim Noroeste, consórcio público intermunicipal da região Noroeste, para a prestação de serviços de saúde no âmbito dos atendimentos ao município de Coporanga, na utilização do serviço público de saúde para a realização de procedimentos não autorizados pelo SUS. Ante o exposto, o científico ex-colegiado teor do expediente solicita seu envio à área técnica para conhecimento. Agora sim, passamos à fase de julgamentos e processo em pauta, e com a palavra a conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhoras e senhores, processo 1469/2012, representação Ministério Público, do Ministério Público Especial de Contas. Este processo já tem o voto do conselheiro substituto Marco Antônio. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra, o conselheiro Marco Antônio. Senhor presidente, em sessão anterior, que eu estava presente, o eminente procurador solicitou que adiássemos para melhor conhecer. E eu questiono, com devido respeito ao eminente procurador, se nós podemos prosseguir. É porque era outro procurador que se encontrava atuando no feito, senhor presidente. Vou passar a palavra ao digníssimo representante do Ministério Público, doutor Heron. Senhor presidente, posso? Só um instante. Não, é porque eu gostaria de fazer uma sugestão. Como eu ainda também não estou muito bem da boca, senhor presidente, talvez esse processo demande uma discussão, porque no processo anterior, com o procurador anterior, nós estávamos a discutir o mérito do processo. Se o procurador assim entender, já com a minha sugestão, eu estou sugerindo que façamos o adiamento para a próxima sessão, para que ele possa, assim, melhor conhecer o feito, senhor presidente. Então, sim, excelência. Na verdade, eu havia me preparado, mas aí o procurador Luciano, que fez a última sessão, não foi isso? E aí, como ele havia se manifestado, eu deixei para ele se manifestar no processo. Ok, sem problema, presidente. Perfeitamente, presidente. Então, fica adiado o processo. Não havendo mais pedidos de preferência, então, vamos relatar o resultado deste processo, 1469/2012, adiado. Não havendo mais pedidos de preferência, vamos retornar à ordem da pauta e iniciamos relatando processo 2715/2015, omissão na remessa à prestação de contas bimestral, Prefeitura Municipal de Fundão, 5º e 6º bimestres de 2014. Estou acompanhando a área técnica do Ministério Público, saneada a omissão pelo arquivamento. Processo 7395/2015, omissão na remessa, prestação de contas bimestral, 2º bimestre, Prefeitura Municipal de Fundão, também acompanhando a área técnica do Ministério Público, saneada a omissão pelo arquivamento. Próximo processo, 3348/2013, estava com vista a conselheira Márcia, o processo foi devolvido. Eu relatei o processo mantendo as irregularidades, parecer prova pela rejeição das contas do senhor Arteval, Antônio Tué, e que sejam formados autos apartados com relação à multa. Houve pedido de vice-conselheira Márcia. Passo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu estou acompanhando Vossa Excelência nesse voto. Conselheiro Rodrigo. Acompanhe Vossa Excelência e destaco que a Câmara, a partir de agora, passa a se posicionar claramente sobre o artigo 42. Então, fica aí a Secretaria das Sessões
orientada a tomar as providências necessárias em relação aos processos sobrestados. Interessante a observação do conselheiro Rodrigo Chamon, que neste processo, dentre os... Abrindo meu voto aqui, o dispositivo foi: sejam mantidas as seguintes regularidades: aplicação em despesa com pessoal do Poder Executivo em percentual superior ao limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, apuração de déficit orçamentário e financeiro evidenciando desequilíbrio das contas públicas, insuficiência de disponibilidades financeiras para arcar com as obrigações de despesas contraídas em final de mandato, que é justamente o artigo 42 da LRF. Então, foram esses motivos que ensejaram parecer prévio pela rejeição das contas do município de Governador Lindenberg, exercício 2012, de responsabilidade do senhor Asterval Antônio Altué, e ainda a formação de autos apartados para finalidade de aplicação do disposto no artigo 5º, inciso 3º, parágrafos 1º e 2º da Lei 10.028. Dando sequência, o processo 3019/2013, prestação de contas anual, exercício 2012, Prefeitura Municipal de Iguaçuí. Também estava com vista a conselheira Márcia, foi devolvido o processo. Meu voto foi parecer prévio pela rejeição das contas do senhor Wagner Rodrigues Pereira. Também informação de autos apartados. Neste caso, no 10/19/2013, vou ler apenas o dispositivo do voto para facilitar o encaminhamento da votação. Estou acompanhando integralmente o entendimento da área técnica e ministerial e votando pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas do senhor Wagner Rodrigues Pereira, prefeito municipal de Iguaçuí, exercício 2012. Também informação de autos apartados, também com relação ao descumprimento do disposto no artigo 5º, inciso 3, parágrafo 1º e 2º da Lei 10.028. Pedido a determinação ao Poder Executivo do município de Iguaçuí para que se abstenha de incluir em projetos de lei orçamentária dispositivos que permitam a abertura de créditos ilimitados ante a vedação constitucional contida no artigo 67, inciso 7, da Constituição da República. Seja recomendado ao Poder Legislativo do município de Iguaçuí que atente para projetos de lei orçamentária que contém dispositivos que permitam a abertura de créditos ilimitados. Então, determinação ao Poder Executivo, recomendação ao Poder Legislativo no mesmo sentido. E com relação a irregularidades mantidas, valor total da despesa com pessoal em encargos sociais, realizado pelo Executivo, superior ao limite máximo legalmente estabelecido, ocorrência de déficit orçamentário e financeiro, evidenciando desequilíbrio das contas públicas, abertura de créditos adicionais, cuja lei autorizativa não estabeleceu o limite de abertura de tais créditos, abertura de créditos adicionais tendo como fonte de recurso excesso de arrecadação que não ocorreram no exercício, abertura de créditos adicionais sem a fonte de recurso correspondente, divergências na movimentação financeira entre Prefeitura e demais órgãos do município de Iguaçuí,
ausência de consolidação do valor concernente à conta créditos a receber no Fundo de Provedoria e Pensões, cancelamento de restos a pagar processados de forma indevida, divergência entre o saldo de depósitos evidenciado no balanço patrimonial, nos demonstrativos e o saldo apurado, divergência entre o saldo relativo ao parcelamento de INSS evidenciado no balanço patrimonial e o saldo evidenciado na demonstração da dívida fundada, divergência entre o saldo relativo a diversas obrigações parceladas evidenciado no balanço patrimonial e o saldo evidenciado na demonstração da dívida fundada, ausência de consolidação do saldo das provisões matemáticas evidenciadas no balanço patrimonial do Fundo de Aposentadoria e Pensão, resultado patrimonial apurado diverge daquele evidenciado no balanço patrimonial e insuficiência de disponibilidades financeiras para arcar com as obrigações de despesas contraídas em final de mandato, também artigo 42. Então, tendo em vista o pedido da conselheira Márcia, passo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, da mesma forma que o anterior, eu acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho. O próximo processo é o processo 3569-2010, Câmara Municipal de Soretama, relatório de auditoria. Esse processo também estava com vista a conselheira Márcia, foi devolvido. Meu voto foi, acompanhando a área técnica, julgar irregulares, ressarcimento no valor de 14.606 VRTS e multa de 1.500 VRTS. Recomendação. Houve pedido de vista do conselheiro Rodrigo Chamon, pela extinção do processo sem julgamento de mérito, deixar de colher a proposta da área técnica, tornar insubsistente o acordo. E também pedido de vista da conselheira Márcia. Devolvo a palavra. Senhor presidente, eu peço vênia, Vossa Excelência, vou acompanhar o voto visto do conselheiro Chamon. Conselheiro Rodrigo Chamon, gostaria de complementar o voto? Não, eu acho que Vossa Excelência fez um voto também robusto, mas eu entendo que estão ausentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Então, mantenho minha posição. Então, ficou o voto vencedor o conselheiro Rodrigo, vencido o conselheiro Hanna. Processo 8700-2015, uma representação, Prefeitura Municipal de Fundão. Estou acompanhando a área técnica e Ministério Público e votando pelo não conhecimento, em razão da ausência de requisitos de admissibilidade e consequente arquivamento. Não há divergência. Processo seguinte é o 1855-2012, Câmara Municipal de Conceição da Barra, prestação de contas anual exercício 2011, a pedido de sustentação oral, solicito ao secretário que proceda ao primeiro pregão. Encontra-se presente, interessado no processo 1855-2012, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Conceição da Barra, exercício 2011, interessado, responsáveis, Ângelo César Figueiredo, Rosana Júlia Binda, Jadson da Costa Quartesani e H.O. Dias Freitas, ou seu advogado, Lucas Eduardo Guimarães, não se encontra, senhor presidente. Então, o processo continua em pauta, julgamento adiado na forma regimental. Dando sequência, é o processo 4268-2011, uma denúncia, Prefeitura Municipal de Ibiraçu. Também estou acompanhando a área técnica e Ministério Público e votando
À luz do exposto, considerando que a matéria denunciada não demanda instauração de fiscalização por este tribunal, por já ter sido julgada por esta Corte, na forma do Acórdão 304/2015, Primeira Câmara, relatado no processo 3539/2014, e havendo concordância do Ministério Público de Contas, voto pela extinção do processo sem julgamento de mérito e consequente arquivamento. Por fim, sugere-se da ciência ao denunciante e à Procuradoria-Geral de Justiça. Também sem divergência. Relatando o resultado, relatei o seguinte processo: 2715/2015, arquivar. 7395/2015, arquivar. 3348/2015, parecer prévio pela rejeição, formação de autos apartados. Processo 3019/2015, parecer prévio pela rejeição, formação de autos apartados com determinação do Poder Executivo, recomendação do Poder Legislativo e monitoramento na forma do sugerido pela área técnica. Processo 3569/2010, pela extinção do processo sem julgamento de mérito, deixou de acolher a proposta da área técnica, vencido o conselheiro Hanna, com voto vencedor do conselheiro Rodrigo. Processo 8700/2015, não conhecer, arquivar. 1855/2012, foi realizado o primeiro pregão, adiado, mantido em pauta. E o processo 4268/2011, extinguir sem julgamento de mérito, arquivar da ciência. Palavra ao conselheiro Rodrigo Chamon. Obrigado, presidente. Primeiro processo 3017/2013, solicito o pregão. Ao secretário para fazer o devido pregão. Contas presente, interessado no processo 3017/2013, prestação de contas anual, Prefeitura Municipal de São José do Calçado, exercício 2012, responsável José Carlos de Almeida. Não se encontra, senhor presidente. Devolvo a palavra ao relator. Segundo processo, 6664/2012, passo a leitura resumida. Trata-se de representação apresentada pelo Ministério Público de Contas, em que narra possíveis irregularidades em procedimento licitatório e na execução do contrato celebrado pela Prefeitura de Baixo Guandu com a Urbis. Lembrado aqui pela minha assessoria, foi solicitado mais prazo para a defesa. Foi constituída uma nova defesa do gestor e foi solicitado mais prazo. Então, para que não haja prejuízo para a defesa, eu vou retirar de pauta para que ela possa estudar o processo e, embora eu já tenha tido um voto pronto, pode ser que a defesa na sustentação oral mude minha opinião. Esse processo Fica retirado, então. Já foi feito o pregão por conta de sustentação oral? Na verdade, houve uma mudança na defesa e ela pediu um prazo maior para estudar o processo. Eu acho que não há problema nisso, não corre risco de prescrição, então não. Então o processo Então eu dei um prazo. Então estou retirando de pauta. É do segundo processo, não é isso? Do segundo processo. A única coisa que eu perguntei é se já foi feito, se já foram feitos os pregões. Não foram feitos os pregões. Não. Tá ok. Palavra ao relator. O processo 2435/2012, Câmara Municipal de Vila Valério. Eu já votei, Vossa Excelência já votou, conselheiro Marco Antônio também. Aí devolvo, tem 3 votos diferentes, tem que fazer a média. Esse processo, ele foi adiado acredito que para que pudesse ser feita uma
que nós ficamos, de fato, com Com 3 posições bem diferentes, não é isso? Senhor presidente, Pois não, conselheiro. se mantidas as posições, senhor presidente, eu sugiro que façamos o voto médio por item. São poucos itens, a gente consegue chegar rapidamente ao resultado. Porque o aspecto não é quantitativo, é valorativo, né? Não tem quanto. É com voto de qualidade, no caso. O item 1, né? Se o relator estiver de acordo. Estou de acordo. O último que apresentou o voto vista, no caso, fui eu. Foi. Eu apresentei o voto vista no seguinte sentido. Já vou direto ao dispositivo. Item 3.1.1, pagamentos diários. Eu voto no sentido de que o senhor Vanderlei dos Santos seja condenado ao ressarcimento, R$ 123.320, correspondente a 58.398 VRTE, devidamente pagos e sem comprovação de aplicação. E pela aplicação de multa ao responsável, no valor de 5.000 VRTE. Nesse item, o conselheiro Rodrigo Chamon. Aqui no workflow. O sistema aqui não permite que a gente abra ao mesmo tempo os 3 votos. Então, eu só tenho acesso aqui, em cada quadro, a um voto. Nesse item, e com relação ao 13º, eu votei no sentido de que seja sobrestado o julgamento do item até que a matéria seja decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que este item Pacífico, né? está pacífico. Então, ficamos apenas com uma divergência. Como que votou o conselheiro Rodrigo Chamon nesse item? Relator, irregularidades, multa de 2.000 VRTE, ressarcimento de 2.066 VRTE. Pelo pagamento indevido de diárias. O conselheiro Marco Antônio votou por acolher as razões do item 1, rejeitou. Afastei parcialmente, presidente. Afastou parcialmente. Então, continuamos com 3 votos com relação ao item 1. Vossa Excelência imputou o ressarcimento total. Em total. Eu afastei parcialmente e processo autos apartados para apurar o restante. Vossa Excelência, se o conselheiro chamou. Só um momento. Isso vai acontecer em alguns casos aqui. E tem que ser feito o voto médio. Se fosse aplicado o voto de Minerva, no caso de 3 empates, ficaria fácil. Vossa Excelência decidir. Mas que não se aplica, não é a melhor técnica jurídica nesse caso.
Quanto ao item 2.1, pagamento indevido de diárias, determinar a imediata adoção das medidas administrativas necessárias para a caracterização ou elisão do dano, observados os princípios constitucionais administrativos, no prazo de 120 dias, a contar da data da ciência, pela autoridade competente, conforme previsto no artigo 2º, inciso 1 da Instrução Normativa 32. Eu fui autos apartados, Vossa Excelência determinou a instauração de tomada de contas. Isso. E me parece que seja a mesma coisa, né, senhor presidente? Só que eu determinei parcialmente a diferença de 123 para 29.830. Então, nesse ponto, o nosso voto é comum, nessa diferença. Para facilitar, senhor presidente, já que eu afastei parcialmente, e o conselheiro determinou pelo total, não é isso? Isso. Eu vou aderir ao voto do conselheiro Chamon, no que diz a diferença que eu afastei, porque não há prejuízo, porque em sede de tomada de contas, obviamente, pode ser demonstrado se realmente, já que eu estou afastando de pronto, mas não haveria prejuízo à defesa. Então, eu estou aderindo ao conselheiro Chamon no que diz respeito ao item 2, e que seriam os votos mais próximos no que diz respeito à divergência, e aí eu creio que também não há divergência no item 1 mais, aí fica o item 1, o item 2, aquele item 2 do 13º, eu estaria abrindo prazo para recolhimento, mas Vossa Excelência trouxe com bastante propriedade a questão da decisão do STF, do recurso extraordinário. Então, eu estou aderindo à posição de Vossas Excelências e, com isso, me parece que a situação... O conselheiro Rodrigo propõe instaurar a tomada de conta especial pelo município. Isso, determinar a imediata adoção das medidas administrativas, sim, caso essas medidas não resolvam, determinar a instauração de tomada de conta especial mediante a atuação de processo específico, comunicando o fato ao tribunal no prazo de 15 dias. Na forma da IN 32. Isso. Então, acredito que isso já supre também o item. Supre. Então, na verdade, eu fui parcialmente vencido. Eu aderi e Resolvemos. O próximo. Então, eu devolvo a palavra ao conselheiro relator. Obrigado, presidente. O próximo, eu já li o voto, 1031/2005, e o Ministério Público pediu vistas. O voto vencedor, o conselheiro Chamon, né, senhor presidente? Com relação ao segundo item, houve consenso que é sobrestar o processo por conta do 13º. Vencedor. A divergência é apenas com relação eu ao quis dizer que, de qualquer forma, o voto vencedor fica do conselheiro Chamon. Com certeza. Isso. Então, voltando ao processo 1031/2005, com o relator. Eu já devolvi a palavra para o Ministério Público de Contas. Então, com a palavra, doutor Heron. Obrigado, presidente. Trazendo o caso dos autos a conhecimento, já que há um tempo que nós conversamos sobre esse processo, né, trata-se de uma denúncia em face da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, né, concernente à irregularidade, noticiando irregularidade concernente à desapropriação de uma área para a implantação do programa Morar Melhor da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República. A denúncia falava que havia sido desapropriado meio alqueire da propriedade rural de determinado proprietário, ao qual a municipalidade havia pago R$60 mil e apurado pela área de engenharia da casa o valor a ser ressarcido no importe de 41 mil, né, gerando um sobrepreço aí de 43%. Esses autos são de 2005, né, então esses valores precisam ser reconsiderados, precisam ser levados a 10 anos atrás. Então, daí, conquanto pareçam não tão significativos hoje, mas são valores importantes, e principalmente por conta também das externalidades, dos reflexos externos das decisões dessa casa. Já visto que a desapropriação é um dos procedimentos comuns da administração pública, então é muito importante nós
nos atermos, né, aos detalhes desse processo, né. Essa análise que foi feita pelo Núcleo de Engenharias, ela é restrita a uma ciência, né, é um domínio, né, do conhecimento humano, é uma ciência, portanto, é difícil, né, na minha opinião, assim, contrariar os dados científicos que foram trazidos, né. Portanto, eu passo, inclusive, a leitura de alguns trechos, vai ser uma leitura resumida, uma leitura sintética dos apontamentos da análise que foi feita pelo Núcleo de Engenharia, que é o núcleo especializado da Casa, para aferir a fidedignidade, né, a validade desses valores que foram pagos pela municipalidade. Inicia a área técnica da instrução conclusiva assim. Atividade de avaliação de bens patrimoniais na qualidade de ciência reconhecida por entidades oficiais deve ser lastreada a princípios científicos consignados em normas técnicas. Caracterizada como ramo específico da engenharia, arquitetura e agronomia, conforme o sistema CONFEA/CRED, possui o seu emprego disciplinado pela norma brasileira, NBR 14653, e suas partes correlatas editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Portanto, observa-se que a avaliação científica deve seguir metodologias técnicas definidas e com limites disciplinados em normas técnicas, com métodos e cálculos cientificamente demonstráveis, comprováveis, auditáveis e tecnicamente consistentes. Continuando, tendo em vista a explanação acima, passe a análise da documentação apresentada, a qual informa, bem como é mencionado pela defesa, foi constituída uma comissão especial para identificar e avaliar terrenos para a implantação do programa Morar Melhor. A municipalidade instituiu essa comissão, acho que o conselheiro Rodrigo lembra desse caso, para poder aferir o preço a ser pago pela municipalidade pelo terreno, pela área a ser desapropriada. Nesse relatório é mencionada a tentativa de negociação com vários proprietários de terrenos que pediram preços acima dos praticados no mercado, apresentaram como alternativa viável um terreno do senhor fulano de tal. Porém, não foi identificada nenhuma documentação que pudesse confirmar as propriedades visitadas e suas eventuais características, bem como não foram identificados os valores solicitados pelos proprietários, sendo informado apenas que o preço pedido foi sempre superior a R$200 mil por alqueire de terras. Posteriormente, o defendente, um argumento trazido pela defesa, que o defendente relaciona novos terrenos para efeito de confronto. Nas análises justificativas, tentou buscar trazer preço de terrenos aproximados, de terrenos comparados, para tentar justificar o pagamento feito pela municipalidade. O defendente relaciona novos terrenos para efeito de confronto com a avaliação feita no relatório de auditoria de engenharia. Porém, novamente, a avaliação realizada restou em confronto com nossa legislação, visto que foi usado o método comparativo direto de dados de mercado. Comparação de imóveis laterais, fronteiriços, lindeiros, o qual utiliza para a composição de sua amostra representativa dados de mercado de imóveis, com características tanto quanto possível semelhantes às do avaliando. Fato não identificado no caso, pois utilizou valores de lotes, terrenos menores, para comparar com a gleba urbanizável, terrenos maiores objeto da desapropriação. Outro argumento trazido pelo justificante foi, corroborando a afirmativa do uso incorreto de método de avaliação por diferença e característica dos imóveis, ou seja, ele trouxe método comparativo, porém comparando coisas que não poderiam ser objeto de comparação, lotes com tamanhos menores. Importante se mencionar outro ponto da defesa, no qual se verifica o argumento de área desapropriada não ser uma gleba e sim um loteamento. A denúncia trazia que se tratava de uma propriedade rural, de meio alqueire de terra, e a justificativa que foi trazida era que, na verdade, se desapropriou um loteamento feito por um imóvel particular, feito por um particular em sua propriedade rural. Traz-se o conceito, né, de loteamento da Lei de Parcelamento Solo Urbano, né, em que diz qual foi a infraestrutura mínima para que seja considerada como lotes, né, o que não foi constatado no caso, né, porque não havia equipamentos urbanos, né, escoamento de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública
de domiciliar e vias de circulação. Não tendo essas características, não se poderia considerar como lote, e sim como gleba urbanizável, ou seja, o valor a ser indenizado seria menor. Observe que os requisitos de infraestrutura básica não são identificados no caso em tela, visto que o município realizou o processo licitatório para a construção desses equipamentos urbanos, né, de rede de esgoto, rede de água, rede de energia. No mencionado projeto de loteamento, não foram identificados importantes documentos previstos na legislação. Anotação de responsabilidade técnica, aprovação de projeto de loteamento pela própria municipalidade, registro com matrícula de cartório de registro de imóveis. E a municipalidade havia desapropriado com fundamento de ser um loteamento. Ela usa esse argumento, o gestor usa esse argumento. Ressalte-se ainda que na documentação apresentada pelo defendente, e aqui é um ponto interessante, apresentada pelo defendente, que relação de novos imóveis, encontra-se apenas contratos, ele apresentou novos contratos para justificar o preço aplicado. Então, ele apresentou contratos de compra e venda de imóveis, não sendo identificada documentação referente à devida matrícula no cartório de registro de imóveis, bem como documentação acerca do pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis, que poderia consubstanciar a informação da transmissão da propriedade e seu valor. Além disso, analisando os valores dos imóveis apresentados na defesa, após a atualização de seus valores para a data da desapropriação, e inserindo esses novos imóveis e um novo cálculo para a variação do imóvel desapropriado, percebe-se que o valor de partida calculado pelo método comparativo por regressão linear para o cálculo para o método involutivo, após as correções necessárias, suportaria o valor máximo de 15,82 metros, o que é menor que o valor usado na ITI. Ou seja, explicando, né, essa situação aqui, ele trouxe como defesa comprovantes, né, de imóveis que foram vendidos por determinado valor. Só que esses imóveis que foram vendidos, eles são imóveis maiores. Ou seja, proporcionalizando o valor do metro quadrado desses imóveis maiores para o metro quadrado considerado na ITI, vê-se que o valor da ITI foi até econômico. Ele assim conclui. Verifica-se que o valor máximo que o município deveria ter pagado pelo imóvel, quando considerado os novos imóveis trazidos pelo defendente, seria ainda menor que aquele calculado na ITI. Ou seja, o argumento de defesa justificava um valor ainda menor a ser calculado, um valor ainda maior, ou seja, como que a ITI foi econômica nessas considerações. À vista disso, Excelência, somente para a reflexão da casa mesmo, que esses valores são aferidos com base em normas técnicas, né? Essa questão da desapropriação de imóveis pelo poder público é uma questão muito sensível e que há todo um normativo, né, que precisa ser observado, né? Então, com base nisso, gostaria de reiterar, né, a manifestação do corpo técnico da casa, assim como do Ministério Público, pugnando pela manutenção da regularidade, pela devolução dos recursos ao erários, né, no importe de 14.884 VRTS, né, na época R$18 mil, hoje aproximadamente uns 30 e poucos mil reais, considerando a procedência da denúncia em contraponto ao voto do eminente conselheiro relator. Devolvo a palavra ao relator. Presidente, eu agradeço a participação do procurador Heron, mas eu manterei a minha posição nesse caso de desapropriação de área para a implantação do programa Morar Melhor. São basicamente dois problemas apontados. O primeiro problema é o formato da comissão criada pela Prefeitura por servidores e por pessoas da comunidade local. Em tese, não haveria especialistas, como realmente a parte não consegue provar que havia especialistas nessa comissão para fazer a apuração. Por outro lado, a comissão ela reuniu valores de mercado. Por exemplo, no mesmo local, 15 áreas foram avaliadas em R$200 mil aproximadamente para um alqueire de terra que quase 50 mil metros quadrados. Essa área, 30.322 mil metros
30.322 metros quadrados, foi adquirido por R$60 mil. Então, a conclusão que se chega é que não é possível caracterizar esse sobrepreço se comparados os preços comprovadamente anexados ao processo, com contratos de compra e venda na mesma região. Então, há uma distância entre a apuração e o critério usado pela área técnica e o valor praticado pelo mercado. Por outro lado, nós estamos falando de R$60 mil numa área de 30 mil metros quadrados. Então, o metro quadrado, eu não consegui ver sobrepreço nisso, respeitando a posição da área técnica do Ministério Público, eu mantenho minha posição. Colocar o processo em discussão. Em votação, conselheira Márcia. Com o relator. Eu vou acompanhar o relator também nesse caso concreto, devolvo a palavra. O último processo, farei a leitura rápida, trata-se de tomada de conta especial instaurada pelo município de Vargem Alta em cumprimento à decisão 5296/2012 para apurar possíveis irregularidades quanto ao recebimento indevido de salários e vantagens pelo servidor Getúlio Cipriano no cargo de motorista enquanto exercia o mandato de vereador nos exercícios 2005 a 2008. Ressalta-se que consta dos autos que o responsável até o presente momento não cumpriu todos os requisitos da IN 8, vigente à época, uma vez que ainda estão ausentes na documentação apresentada as seguintes informações e documentos: processo administrativo da tomada de conta especial, relatório preliminar, número e assunto do processo da TCE, na origem, identificação dos responsáveis, que contém a qualificação completa, relato das medidas administrativas adotadas com vista à elisão do dano e apuração da responsabilidade funcional do servidor, registro do valor a ser devolvido pelo município por meio de lançamentos contábeis que qualifique a inadimplência da responsabilidade da apuração executada, citação dos responsáveis para apresentar suas razões de defesa, contraditório dos responsáveis. Então, eu estou propondo determinar ao chefe do Executivo Municipal de Vargem Alta que providencie, no prazo de 30 dias, a complementação da tomada de contas nos termos da MTP 604/2015, cuja cópia deverá ser encaminhada ao responsável sob pena de cominação de multa por descumprimento da decisão dessa Corte. Eu acho que há uma pequena divergência entre a minha posição e a área técnica. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Eu resumi bem, se precisar eu explico mais. Colocar o processo em discussão. Em votação, conselheira Márcia. Com o relator. Também acompanho o relator. Proclamando o resultado, conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos: 30/17/2013, realizado primeiro pregão, julgamento adiado. 6664/2012, retirado de pauta. 2435/2012, adotar medidas administrativas na forma DN 32, sobrestar relação 13º salário, parcialmente vencido, conselheiro Hanna. Processo 1031/2005, conhecer, acolher justificativas, improcedência, afastar a responsabilidade do senhor Francisco da Ciência, arquivar. Processo 7470/2015, determinar a complementação, tomada de contas, prazo 30 dias, na forma do voto relator. Palavra à conselheira Márcia Freitas. Senhor presidente, processo 5.788/2015, omissão na remessa, prestação de contas bimestral, Prefeitura Municipal de Ibitirama, arquivamento
7.299/2015, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Domingos do Norte, também saneamento da omissão na remessa de prestação de contas bimestral, arquivamento. 4.867/2015, Agência Estadual de Recursos Hídricos, prestação de contas anual, exercício de 2014, acompanhando a área técnica do Ministério Público de Contas, julgar as contas regulares, dando quitação. Processo 6.964 de 2009, Prefeitura Municipal de Vila Pavão. Esse processo tem o voto do conselheiro substituto Marco Antônio, tem voto vistas do conselheiro Chamon, voto vistas de Vossa Excelência. Estou devolvendo a palavra. Eu passo a palavra ao conselheiro Marco Antônio. Senhor presidente, eu não me recordo, eu acredito que Vossa Excelência ainda não prolatou o voto de vista, não? Estou querendo um esclarecimento. Que nós não temos o resultado do voto de Vossa Excelência na pauta, eu acredito que não. Não é isso? Não prolatou. É o processo 69. Eu acho que eu já prolatei meu voto. Meia 6964. É o outro, né? Meia 6964. Já foi lido o voto. Eu posso ler o dispositivo, porque esse aqui, inclusive, eu trago até um quadro, resumo, colocando a posição do conselheiro relator, conselheiro Rodrigo, e posição da área técnica e Ministério Público. E, em seguida, eu abordo, e são vários itens. Mas vamos direto para o dispositivo. Que foi um voto maior um pouco, porque foram muitas irregularidades. Muito bem, dispositivo. Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e legais, divergindo parcialmente do relator e do voto vice, o conselheiro Rodrigo Chamon, em consonância com a área técnica, a formulação técnico-conclusiva do Ministério Público, voto no sentido que sejam julgadas irregulares as contas do senhor Ivan Lauer, prefeito municipal de Vila Pavão, exercício 2008, tendo em vista a ocorrência de dano justificado ao horário e grave infração à norma legal. Eu acompanhei a área técnica, ausência de justificativa, motivação, enfim, são muitas irregularidades. Eu acompanhei em total a área técnica e justifiquei o porquê do meu voto em cada item. São 26 itens. Senhor presidente, Irregularidades. pela ordem. Pois não, senhor. Senhor presidente, eu tive afastado a semana passada e eu não conheci exatamente o termo do voto de Vossa Excelência, até porque eu estou vendo aqui que o meu voto também diverge do voto do conselheiro Chamon. Eu estou rejeitando parcialmente, o conselheiro Chamon rejeitou as razões justificativas, a multa dele é 5.000, a minha é 1.000. Até porque nós tenhamos um quadro comparativo definitivo, na condição de relator, eu já traria na próxima sessão, para, se for o caso de voto médio, a gente já define e já resolve também, se Vossas Excelências estiverem de acordo. Não, da nossa parte não tem problema. Inclusive,
tem um quadro no meu voto, que seria só completar mais uma coluna. Vou aproveitar o quadro, Vossa Excelência, presidente. Então, fica adiado o processo. Devolvo a palavra à relatora. Processo 1469/2012 foi adiado. Processo de pessoal, Prefeitura Municipal de Aracruz, registro das admissões de Camila Mendes de Carvalho, Letícia Rabelo Miranda, Marines Ribeiro da Costa, Tamires da Silva Mascarenhas Pinho, Amanda Coutinho Barbosa, Rosângela dos Santos Loureiro, Brunella Lemos Guimarães Rosa, Luciene Scofield do Nascimento Terci, Carla Nagila Soares Medeiros Alves, Alessandra dos Santos Vieira, Ivamara Paulino Queiroz Fantin, Jamile Oliveira Palmeira Ribeiro, Lucimara Vitória Machado Loureiro, Sabrina de Souza Mercier, Leandra Mara Cavalcante Evangelista, Sara Reale Machado, Edmara Nunes Passos Rossato, Lucimara Francisca Ribeiro, Leila Regina Moreira Soela, Edivânia Ribeiro Cosa Teixeira, Karine Santana Andrade, Fabiana Rui Reca Patrocínio, Fernanda Perovano Pampolini e Rosângela Davi Coimbra. Instituto de Previdência do Servidor do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Francisca Xavier Pereira, Alilis Leitão Andrião, Aclair Ferrelberg, Raquel Sodré Jacobsen Machado, Madalena Azevedo Tacla, Mara Lúcia Bonella Lopes, Irene de Oliveira Trancoso, Célia Maria Quintais Freitas Lima. Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, registro de aposentadoria de Adeir Meireles de Jesus e Denise Rodrigues de Almeida. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, registro da aposentadoria de Zilpa Pio da Silva. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da pensão de Francisco de Melo Martins Assó. Conselheira Márcia Freitas relatou os seguintes processos: 5788/2015, arquivar. 7299/2015, arquivar. 4867/2015, regular, quitação, arquivar. Processo 6964/2009, adiado. 1469/2012, também adiado. Os processos de pessoal declarar na forma relatada. Convido o conselheiro Marco Antônio para relatar os processos em pauta. Obrigado, senhor presidente, ministros conselheiros, ministro procurador. Processo 10.136/2015, omissão na remessa, Instituto do Município de Iconha. Eu estou acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas, votando pelo arquivamento, saneamento da omissão. Processo 2463/2014, Instituto do Município de Iconha, José Manuel Monteiro. Eu estou acompanhando a área técnica, votando pela regularidade, com quitação, também no sentido que seja expedida recomendação, observando a classificação das despesas. O processo 3435/2015, Serviço Autônomo de Água de Esgoto de Iconha, exercício 2014, responsável José Maurício Caprini. Estou acompanhando a área técnica do Ministério Público, votando pela regularidade com quitação, recomendando que se observe a questão da classificação da despesa. Processo de pessoal, na sequência, sobre estados aguardando análise do incidente, 9914-14, 9915-14, 9920-14, 9921-14, na pauta. Processos seguintes adiados: 1069-14, 10804-14, 10809-14, 10810-14, 10892-14, 10907-14, 10926-14.
Processos a seguir, todos regulares registro acompanhando. 149112 de Rosângela da Silva Monteiro, 547113 de Maria Amélia Nobre, 1017613 de Cássia Ferraz Tomé, 91915 de Cláudio Depes Almeida, 93115 de Judite Brandão Posato Rodrigues, 114515 de Rosana Scussulin, 170915 de Maria Helena de Souza Nascimento, 173415 de Marisete Bento de Araújo Silva, 300815 de Jana Dark Correia, 303415 de Ageu de Almeida, 303815 de Virgínia Mardones, 317215 de Rosângela Carneiro Fundão, 318515 de Álvaro Reis, 321915 de Vera Lúcia Gazola Tessaro, 871315 de Cláudia Vieira Paraíso Ferreira, 162414 Rosimeiro Novaes Nogueira, 870714 de Sulamita Terra Monjardim, 17215 de Elias Vieira Alves, processo 310514, só um segundinho, processo 3105, eu estou adiando, sou presidente com a aquiescência do plenário, eu ia separar desse processo e não estou encontrando. Processo 302815, registro acompanhando, Ariadne da Conceição Barbosa. Voltando ao anterior, senhor presidente, eu encontrei o processo, há uma divergência, 310514, Walter Regis Barbosa Filho, área técnica pugna pelo registro, Ministério Público Especial de Contas pela diligência. O Ministério Público está dizendo que tem que ser proporcionalizado toda a remuneração. A área técnica entende que só deve ser proporcionalizado o vencimento, nos termos da emenda 20. Eu estou acompanhando a área técnica porque o ato é de 10/7/1995. Então, estou divergindo do eminente Ministério Público Especial de Contas. E em face da divergência, senhor presidente, eu espero que eu tenha me feito entender, eu retorno a palavra a Vossa Excelência. Coloco a matéria em discussão. Vou pedir vista. Vice-conselheira Márcia Freitas. Perfeitamente. Devolvo a palavra ao relator. Próximo processo, presidente, o processo 302815, Ariadne da Conceição Barbosa acompanhando o registro, bem como 322115 de Cleonice Ramos, o processo 449913, uma pensão Elcio Simões, eu estou acompanhando a área técnica do Ministério Público, retificação do ato de folhas 14, a determinação de retificação apenas porque saiu um valor equivocado no ato, competente registro. Processo 169315, Silvia Alice Alvarenga Rebelo, também registro acompanhando, e o processo 459812, Câmara de Colatina, edital de concurso, pelo retorno dos autos à sua origem, apenas retornando se houverem novos atos de admissão, lá permanecendo após a expiração do prazo de validade. Face disso, presidente, eu retorno a palavra a Vossa Excelência. Coloco o processo em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Com relator. Conselheira Márcia. Com o relator. Também acompanha e devolvo a palavra. Acabou, senhor presidente. 38 processos, retorno a palavra a Vossa Excelência. Conselheiro substituto Marco Antônio da Silva relatou os seguintes processos. 10.136/2015, arquivar. 24.63/2014, regulares, quitação, arquivar. 34.35/2015, regular, recomendação, arquivar. Os processos de pessoal declarar na forma relatada. Nada mais havendo a tratar. Após relatados 92 processos, vou declarar encerrada a
presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será no dia 11 de novembro, quarta-feira, às 14 horas, informando que na semana que vem, no dia 4, não teremos sessão da primeira Câmara. O conselheiro Rodrigo Chamon estará em missão oficial, representando o Tribunal de Contas em Brasília, no TCU, evento com da OCDE. Eu estarei também em missão oficial no Tribunal de Contas de São Paulo, pela Atricom. Então, nós não teremos, os processos ficam automaticamente adiados para o dia 11. Está encerrada a sessão.